É, exatamente. A professora Andréa aceitou que gravássemos a sessão, vamos gravar. Vou apresentar brevemente a Andréa Imaginário, ela não precisa, assim, de muita apresentação, eu acho que não precisa da apresentação, porque é uma cantora fantástica, é da nossa casa, é professora da Universidade Central da Venezuela, é também formada na Escola de Artes da Universidade, é licenciada em Artes da Universidade Central da Venezuela, o seu mestrado é também da Universidade Central da Venezuela em Literatura Comparada, é cantora profissional e canta lindíssimo, é da Escola de Música Lino Gallardo de Caracas, é professora da Escola de Artes da Faculdade de Humanidades da nossa Universidade Central da Venezuela e atualmente ela está a tirar um doutorado de História na Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, ela atualmente está em Portugal, tem 5 horas de diferença conosco, ou seja, são 11h30 da noite para ela. Portanto, vamos já dar a palavra, que é para a Andrea não ir deitar-se tão tarde, mas já está a deitar-se muito tarde. E por isso agradecemos mais uma vez por aceitar estar aqui conosco a esta hora que para ela é praticamente meia-noite. Andrea, muito boa tarde e obrigada. Olá, boa tarde a todos. E pronto, já agora, quanto tempo tenho para falar? Tens uma hora. Ok, pronto, está Claro. bem. Bem-vindos, obrigada por estar aqui, e interessar-se Como te nesta exposição, que é uma pequeníssima parte da minha tese de doutoramento. Que é uma tese sobre a história e representação da cultura portuguesa na Venezuela. Como já sabem todos vós, na Venezuela existe uma grande comunidade portuguesa e esta comunidade portuguesa tem uma grande visibilidade também no seu aspecto econômico, nos aspectos culturais, por enquanto, pelo menos em certas particularidades dos aspectos culturais, já não é tão representada, pelo menos em certos contextos. Tá? Eu também queria explicar que eu fiz a apresentação em PowerPoint em espanhol, porque tem muitas citações do livro de Miguel Acosta Sáenz em espanhol e, portanto, eu escolhi fazer todo o documento em espanhol para manter uma uniformidade e não ficar tão baralhada na escrita. Agora, não sei se preferem que eu fale em espanhol. Se há alguém aqui que não fala português, não sei qual é a natureza do grupo inteiro. Estejam à vontade de dizer. Ok. Podem responder pelo chat, se quiserem, ao viva voz. Preferem que a professora Andrea fale em português? Querem ouvir português? Todos falam português, dizem. Sim? Ok. Todos falam português, portanto. Ai, agora o som está a perguntar qual é o idioma que eu falo. Está um bocadinho baralhado. Ok, pronto. Já está. Ok, então, vamos começar. As partes que estão em espanhol vão ser lidas em espanhol, ok? Portanto, Claro. vamos ficar aqui um bocadinho entre portunholeando um pouco, ok? Pronto, então, hum, esta comunicação é sobre Miguel Acosta Sáenz. Eu chamei isto Em Defesa da Imigração Portuguesa. Porquê? Já vamos ver porquê. Eh, Miguel Acosta Sáenz escreveu um livro que foi
o fundador, vamos dizer assim, de uma corrente de investigação na Venezuela no século XX, que foi precisamente a corrente que estudou, ou que tem estudado, a história dos portugueses no país. Não é uma corrente dominante, é apenas uma pequeníssima parte, ainda há muito trabalho para fazer, mas foi Miguel Acosta Sagnes, o primeiro livro que eu conheço que se publicou. Não é bem o primeiro, mas é o mais referencial, porque já existia algum outro, mas é o mais referencial e o que teve maior impacto. Yo no tengo eh, micrófono, yo no tengo. Diga? Alô? Por favor, desliguem os vossos telefones. Os vossos telefones não, os vossos microfones. Não ligar os microfones. Manter os microfones fechados. Obrigada. Desculpa lá. Ok, não faz mal. Ok, então, este livro tem a particularidade de que abriu um caminho de investigação na Venezuela, mas não foi só isso, e é por isso que eu considero que é muito importante. Mas vamos ver primeiro os seus dados bibliográficos, porque também são muito significativos. Miguel Acosta Sáenz escreveu História de los Portugueses em Venezuela no ano 1959, ok? E foi uma edição publicada pela Direção de Cultura da UCB, precisamente. Quer dizer que neste sentido, não é só que o professor Acosta Sagnas fez a obra referencial sobre o estudo dos portugueses no país, mas também foi na institucionalidade da Universidade Central da Venezuela, na qual participamos, que se teve esta iniciativa, ou seja, não é uma iniciativa eh, por exemplo, do governo, não é uma iniciativa dos portugueses. Olá. No. Olá. Tínhamos perdido a conexão. Não te ouço, André. Tens o microfone fechado, André. Alô, Alô? Agora sim. agora sim. E não Sim, estão a ouvir agora. há quanto tempo? Hum, olha, perdemos um bocadinho. Não sei quanto tempo, mas sei lá, uns segundos, mas sim, perdemos. Não sei porque se desligou-se o coiso. Pronto, está bem. Ok, já está Ah, arranjado. Ok. ok. Bem, então, estava eu a dizer, espero que seja aqui que estávamos. Não estava eu a dizer que Miguel Acosta Sagnes publicou o livro em 1959. Nessa parte, conseguiram ouvir? Conseguimos, sim, sim, Ok, ouvimos. ok. Então, e foi a Universidade Central a instituição que editou este livro referencial sobre a história dos portugueses no país. Logo, no ano 77, se fez outra edição, agora já pela editorial de Suma, em Venezuela, e logo no ano 1993 fez-se ainda uma outra nova edição, feita pelo Instituto Português da Cultura, que tem a particularidade de uma capa que foi realizada pelo artista português Dorindo de Carvalho, foi um membro fundador do Instituto Português de Cultura e a diferença da capa de Suma
não é Camões a quem estamos a ver, é o fundador da cidade de Guanare, em el estado portuguesa, que foi um português, Leão e Pacheco, ou Leão e Pacheco. Pronto. É precisamente parte disto do que fala o nosso querido Miguel Acosta Sainz. Então, há três conceitos importantes que nós vamos falar aqui, ou que vão estar no fundo da minha análise, e estes conceitos são o conceito da interculturalidade, de configuração cultural e de representações sociais. Então, entendemos por interculturalidade a interseção de grupos culturais diferentes entre os quais existe comunicação e há relações de intercâmbio. Ok? Para que exista este intercâmbio, tem de haver certas condições mais ou menos simétricas. Quando as condições são muito assimétricas, não pode existir uma interculturalidade. Pode existir outro tipo de relação cultural, mas não precisamente uma interculturalidade, no término ideal. Ok? Cada grupo dentro da interculturalidade, imaginemos, por caso, a comunidade portuguesa ou a sociedade venezuelana, cada um desses grupos é heterogêneo dentro do grupo. Nem todos os portugueses são iguais, não todos os portugueses são da Madeira, não todos os portugueses gostam de fado, não todos os portugueses são católicos, não todos os portugueses gostam de caldo verde. Portanto, a mesma coisa nós podemos dizer dos venezuelanos. Nem todos os venezuelanos gostam das mesmas coisas, nem se identificam com as mesmas coisas. Portanto, temos de compreender também que a interculturalidade é muito complexa, porque a própria ideia de uma cultura é muito complexa. Por isso, Alejandro Grimson fala de configuração cultural em vez de cultura, porque a configuração cultural permite entender que as culturas são flexíveis, que não são uma coisa detida no tempo e, Andréa, portanto, pode ser, sim? André, desculpa, tu estás a passar por acaso, estás a passar a apresentação ou ainda não? Ah, Nós sim, não estamos a ver nada. claro, claro, porque eu deixei de partilhar por causa do problema do som e esqueci-me de Ah, voltar a pôr. Desculpem, ok. desculpem. Ok. Hum, cá está. Ok. Não, é esta? Não, é esta. Ok. Agora sim? Agora, sim, pronto. Obrigada. Desculpem. Pronto, então, temos aqui o conceito de configuração cultural, que é uma alternativa ao conceito de cultura, ok? Em vez, eh, desculpem, em vez de falar de cultura, porque a cultura é sempre um conceito que nós temos a ideia de fixar no tempo, falamos de configuração cultural, porque ela admite a possibilidade de que as culturas mudem e, portanto, um português do século XX é tão português como outro português do século XVIII. Mas é possível, a mesma coisa com o venezuelano, com o francês, dá na mesma. E também com outros critérios não necessariamente nacionais. Ok? Portanto, aqui temos de entender, então, que uma configuração cultural não é uma soma, mas uma combinação de valores, símbolos e práticas culturais da qual resulta a heterogeneidade, a conflitividade, a desigualdade, quer dizer, a diferença, não é? A historicidade e as relações de poder. Quer dizer, o que acontece na configuração cultural está afetado pela heterogeneidade, pela conflitividade, a desigualdade, a historicidade e o poder. Por último, e este é o conceito mais importante para esta noite, a ideia das representações sociais.
Uma representação social é um conjunto de conhecimentos que um grupo faz a respeito de um objeto, com o fim de descrever, interpretar e dar um sentido à realidade com base num enquadramento, desculpem, num enquadramento histórico, cultural e ideológico. Isto é muito importante. Quem é um grupo? Qualquer grupo humano tem uma ideia da realidade que tem em frente. Então, por exemplo, a sociedade venezuelana tem uma forma de representar os portugueses. Esta forma de representar os portugueses afeta também a maneira em que eles próprios se percebem. Ao mesmo tempo, os portugueses têm uma maneira de representar a sociedade venezuelana. Ok? Então, temos de considerar aqui que tanto a sociedade venezuelana como a sociedade portuguesa são atores principais no processo de fazer representações sociais. Mas há uma pequena diferença. A sociedade venezuelana, na medida em que é hegemônica na Venezuela, evidentemente, tem mais espaços para fazer circular as representações do que as comunidades migrantes. Então, as comunidades migrantes têm de lutar para obter mais espaços de representação e melhores formas de representação. Isso acontece em qualquer país, em qualquer sociedade, mas nós estamos aqui sempre a falar da Venezuela por motivo desta investigação. Pronto. Então, desde o meu ponto de vista, o livro de Miguel Acosta Sagnes pode ser lido de duas formas. Normalmente, este livro é lido como se fosse um livro sobre história, a história da presença dos portugueses na Venezuela. E é mesmo esse o sentido do livro, ou seja, o livro pretende ser uma história da presença dos portugueses na Venezuela, mas algumas afirmações que estão dentro deste livro me permite também ir um bocadinho mais à frente, e esta é a hipótese do meu trabalho, ok? Ou desta conversa que eu tenho convosco, que é este livro é também uma proposta de representação social que faz questão sobre o estereótipo dos portugueses. Quer dizer, que problematiza, não aceita, não avala, não concorda com o estereótipo que se tinha formado na Venezuela sobre os portugueses naquela altura. Temos de nos lembrar de que isto foi publicado em 1959. Apenas a democracia tinha um ano de estabelecida, apenas, pouco mais de um ano, sim? Portanto, estamos a falar que durante a ditadura se fez uma imagem dos portugueses que Miguel Acosta Sagnes considera que é injusta. E, portanto, este livro não é só um livro, na minha opinião, sobre a história da presença, mas é um livro sobre a representação social dos portugueses. Portanto, é um livro com intenção, tem intencionalidade, que é propor para a sociedade venezuelana uma representação mais justa dos portugueses no país, em atenção, em consideração aos seus aportes históricos ao mundo, especialmente à Venezuela. Portanto, faz questão de mencionar a antiguidade dos portugueses no país, precisamente para reduzir a ideia
estranhamento, não sei, agora não sei se é uma palavra adequada, também às vezes não tenho um português perfeito, mas pronto, a ideia de estranhamento, de diferença aparente entre a sociedade, a sociedade venezuelana e a sociedade portuguesa, a comunidade portuguesa, desculpem. Ok, então aqui começa a parte portunholeada. Para muestra un botón y permítanme aquí explicar por qué me voy a permitir hacer esta parte en español por la cuestión de la lectura. ¿Por qué Miguel Acosta Sáenz tendría el interés de cambiar algo? O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era ese estereotipo que se había formado para 1959? Aquí recordemos que los portugueses comenzaron a llegar al país en la década de 1940. Y para 1950, o sea, para la década de 1950, hubo un periodo de inmigración llamado de puertas abiertas en el cual vinieron muchos más portugueses. Sin embargo, la mayoría va a llegar durante la democracia. Esto es importante que lo tengamos claro. La mayoría va a llegar durante la democracia, pero ya comienza un flujo importante durante la dictadura de Pérez Jiménez, desde antes, desde Eleazar López Contreras, desde Medina Angarita también, pero el flujo va intensificándose con el tiempo. Y para final de la década de los 50 ya se ha creado un estereotipo. Vamos a ver en qué consiste ese estereotipo. Gracias a una entrevista que se le hizo a Amalia Rodríguez, la fadista, la célebre fadista que se considera como el alma del espíritu del alma de Portugal, que estuvo en Venezuela en 1957, o sea, todavía estuvo en Venezuela cuando todavía gobernaba eh, Marcos Pérez Jiménez. Y fíjense lo que recoge un artículo del diario Últimas Noticias. En 1957, si mal no recuerdo, fue en diciembre de 1957. Bueno, casi para despedir a Pérez Jiménez, ¿no? Ya antes de venir a Venezuela, dice la periodista, la artista había oído decir que cuando los venezolanos querían tratar dura y despreciativamente a alguien, le lanzaba el grito de ¡Mira, portugués! Ella responde, pero de eso tienen culpa los mismos portugueses porque dan motivo a que se les trate mal. Además, vienen de vivir en una mala situación económica, se encuentran en un país de mucho dinero y de edificios altos y se acomplejan ante el venezolano. Fíjense qué polémica esta afirmación de Amalia Rodríguez, que por supuesto le trajo muchos problemas. Continúa la periodista. Alguien contó entonces una anécdota de un venezolano que le soltó el consabido mira portugués equivocamente a un mal automovilista venezolano. O sea, una manera en que se insultaba a la gente cuando conducían mal en la calle era decirle al otro conductor portugués. Fíjense ustedes lo que esto representa. Entonces Amalia responde, los venezolanos tienen que comprender que si unos emigrantes vienen aquí a buscar una mejor posición económica es porque no la tienen en su tierra. Y todos sabemos cómo es difícil para quien no tiene una regular posición monetaria acercarse a las fuentes de la buena educación y de la cultura. Los venezolanos tienen que entender que la migración portuguesa en Venezuela no es precisamente lo más representativo de la cultura portuguesa. Estas palabras son duras, ¿no? Y ahora quiero subrayar las que vienen. Si los de aquí trataran de comprender humanamente a los inmigrantes portugueses, se entenderían todos a las mil maravillas. Esta es Amalia Rodríguez. Y esta es la fotografía que salió publicada en esa entrevista. Ok, então, estamos aqui frente a quê? Precisamente
frente à realidade de que existe um estereótipo negativo dos portugueses. Um estereótipo que já vamos ver como é que ele está construído. E então, o país, enquanto está esta realidade a mudar, o país está a viver um processo muito particular. E este processo é o que explica o porquê e o para quê do livro que escreveu Miguel Acosta Sáenz, ok? E quais são esses? Qual é a característica desse processo? A Venezuela está num processo de modernização. A modernização já tinha começado nos primeiros anos do século XX, ou seja, já tinha começado a partir mais ou menos da aparição do petróleo na cena, mas concretamente foi mais para frente a partir da morte de, do ditador Juan Vicente Gómez e já continuou uma modernização econômica no período de Marcos Pérez Jiménez. E dentro da modernização estabelecida desde Eleazar López Contreras, existia também uma política de imigração. Por quê? Porque a Venezuela só tinha 3 milhões de habitantes e com 3 milhões de habitantes não podiam desenvolver a indústria nem a vida do campo. Eles precisavam trazer pessoas para trabalhar porque o território venezuelano era enorme e havia poucas pessoas para trabalhar, para ocupar aquele território. Então era preciso trazer pessoas de fora. E essas pessoas de fora foram chamadas através destas políticas. A primeira política foi estabelecida em 1936, mais ou menos, por Eleazar López Contreras. Logo mais tarde, isto vai continuar também no período de Medina Angarita, o período também de Ação Democrática, vai também antes da queda da democracia. Um, Logo vai também existir outra política mais delineada, mais específica no governo de Marcos Pérez Jiménez e vai continuar na democracia, só que com valores diferentes, porque cada presidente vai ter valores diferentes. Pronto. A diferença entre as políticas migratórias da ditadura e as políticas migratórias posteriores à ditadura era o componente racial. A política migratória de Marcos Pérez Jiménez era uma política racista orientada só à admissão dos europeus brancos. Só dos europeus brancos. Na democracia venezuelana isto muda, é aberto, ok? É mais aberto. Portanto, a Venezuela também abre um processo de democratização a partir do ano 58 e este livro é um livro publicado no ano 59. Portanto, o livro vai acompanhar o processo de democratização da Venezuela. Finalmente, esta democratização tem uma necessidade de integração dos imigrantes. Não é só que eles venham à Venezuela a trabalhar. O governo venezuelano tinha mesmo interesse em que os estrangeiros se integrassem na sociedade e fizessem família no país. Não era simplesmente explorar a mão de obra, era também propiciar a integração e o aumento da população. Ou seja, eles queriam que os estrangeiros ficassem para sempre na Venezuela. É uma diferença com outras políticas migratórias no mundo, que só veem os migrantes como mão de obra barata. Ok? Aqui não. Aqui estamos em presença de uma política migratória e, nesse sentido, eu penso que Venezuela foi uma referência muito boa, especialmente na democracia, porque a intenção era precisamente que ficassem. Pronto. Continuamos então. Como é que ele faz o livro? Ele estrutura o livro em 5 partes diferentes. Uma primeira parte sobre os portugueses na América,
na história da América inteira desde a descoberta, os portugueses na Venezuela no século XVI, que é precisamente aí em que ele conta a história da fundação da cidade de Guanare, uma terceira parte sobre os portugueses no primeiro censo venezuelano de estrangeiros, da primeira sondagem, uma quarta parte sobre o conflito do período das os conflitos que começam a surgir com a coroa espanhola, finalmente uma última parte que fala do processo posterior à colónia, quer dizer, da era da independência, até chegar finalmente a uma rápida olhadela sobre a situação atual, ok? Pronto. E o que é que diz Miguel Acosta Sagnes sobre os portugueses? E por que é que é importante estudar isto? Não é só a questão dos dados, dos nomes de portugueses que estiveram presentes desde o século XVI, porque há uma questão. Os portugueses que vieram no século XVI, a maior parte deles, por exemplo, os que fundaram cidades em nome da coroa espanhola. Não fundaram cidades para Portugal. Estavam a trabalhar para os espanhóis. Portanto, eles não vinham em representação de uma coisa portuguesa como tal. Sim? Que é diferente ao processo que nós vamos ver no século XX. É totalmente diferente. Também, e também em parte do século XIX. Portanto, o que é ainda mais interessante para mim neste livro é ver a forma em que ele tenta construir entre os venezuelanos a ideia de que os portugueses são próximos da sua história e que têm de ser tratados como iguais. Pronto. E então? Agora começo outra vez em espanhol, porque senão vai ser muito difícil para mim, porque tenho que ir ler y comentar estos textos que están en español. Lo primero que dice Miguel Acosta Sáenz, los portugueses. Esto lo dicen en las primeras páginas, fíjense, en la página 8 del libro. Dice, los portugueses se adaptan fácilmente a los modos de vida venezolanos. Su deseo de convivir estrechamente con la colectividad, disculpen, su deseo de convivir estrechamente con las colectividades donde laboran les hacen deseables como elemento inmigratorio. O sea, fíjense, aquí ya está diciendo que hay que bajar la resistencia porque la actitud que traen los portugueses es deseable dentro de las políticas del Estado. Esto es sumamente importante. Y habla aquí de su capacidad de adaptación. Todo esto antes de empezar realmente el desarrollo del libro. Si bien esto está en el primer capítulo, el libro no tiene una introducción como tal, funciona en realidad como una introducción, es como una justificación, o yo lo leo así, como una justificación del por qué ese libro se ha escrito. Más adelante en la misma página agrega cómo por la índole de sus ocupaciones se muestran con indumentaria ruda propia para labores pesadas, se ha creado en algunos sectores el calificativo portugués para quien no anda bien vestido. Se aplica también con intención peyorativa a cualquiera, nacional o extranjero, a quien se quiera tildar de descortés o de mal adaptado y de no conocedor de ciertas regiones o de las reglas del tráfico. Una circunstancia nacida del trabajo, y esta frase es muy importante, la indumentaria poco dominguera se toma por carácter nacional de los portugueses. O sea que aquí, en esta representación que hace de los portugueses, desmontando la representación hegemónica para ese momento en la sociedad venezolana, que tiene su razón de ser como tal como se puede decantar de aquí. Es decir, ciertamente la migración portuguesa que llega a Venezuela es una población que forma parte de la clase trabajadora, pero no tiene ilustración, no tiene estudios universitarios en su mayoría. Muchos tampoco saben leer ni siquiera. Hay una parte importante que
no fue alfabetizada, hay otra que fue apenas alfabetizada y pocos, muy poquitos, tuvieron una educación universitaria. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es lo que él está diciendo allí, que las características de este grupo migratorio en Venezuela que forma parte de, de un determinado contexto socioeconómico se tome como medida de la nacionalidad entera, o sea, como medida de todo el gentilicio. Eso por un lado. Y por el otro lado, que también señala lo injusto de esa representación, incluso para los propios portugueses de esa clase social, porque se está descalificando y deshumanizando de alguna manera a ese grupo. Entonces, aquí, por supuesto, no es que todo el mundo lo piense, pero esta es una opinión sumamente extendida que él necesita problematizar. Agrega más adelante, hoy los nietos, cuando dice los nietos se refiere a la generación, a los nietos de aquellos del pasado, del siglo XVI, o sea, realmente se refiere a esta última ola de portugueses en el país que él está conociendo. Es una metáfora, no es un sentido literal. Hoy los nietos se dedican a trabajos menos vistosos, por ejemplo, trabajos menos vistosos como el de ser el fundador de una ciudad, como el de ser el administrador de una misión de la corona, etcétera. Hoy los nietos se dedican a trabajos menos vistosos, pero de profunda utilidad para el país a donde migren. O sea que lo que importa es la gente que trabaja, lo que importa es que la gente trabaje. Cuarto, como no han tenido prejuicios raciales, los portugueses desde los primeros tiempos se cruzaron con indígenas y africanos en América con toda naturalidad. Bueno, esto ya es la página 71. Fíjense que hay un brinco. El libro tiene 78 páginas, es un libro corto. Aquí hay un salto importante. Esto puede ser discutido, este asunto de la ausencia de prejuicios raciales. Esto también se ha dicho incluso de los españoles, en el sentido de que los españoles, por ejemplo, promovieron el mestizaje dentro de la sociedad colonial. Ahora, también es verdad, aquí sí es polémico y es, de alguna manera, puede ser una romantización. También es verdad que a veces las políticas de mestizaje tenían como fondo el blanqueamiento de la raza. ¿Ok? Entonces, esto se puede discutir, pero lo que sí no se puede discutir es que en efecto se cruzaron. O sea, que en efecto hubo un mestizaje y que el proceso habla de una complejidad que los hace un pueblo mucho más interesante de ese que se representa o se representaba en esa época en la sociedad venezolana. Por último, de esta cita, em, y al respecto de los portugueses que estaban en Venezuela a finales de los 50, Miguel Acosta Sáenz dice, Venezuela continúa trayéndoles. En ella fundaron ciudades los portugueses del siglo XVI. Dieron numerosos toponímicos sus hazañas. Un estado de Venezuela y un río llevan como nombre el femenino del gentilicio portuguesa. Fueron los portugueses, y esto es verdad, fueron los portugueses los primeros en reconocer la independencia de la nación. Esto es verdad. Su historia está entrañablemente ligada a la nuestra. Con este gesto, Miguel Acosta Sáenz está tratando de demostrar tanto la altura y la dignidad del pueblo para mejorar del pueblo portugués para mejorar su representación en la sociedad venezolana y favorecer la interculturalidad y la integración. Al mismo tiempo, le está presentando a la sociedad venezolana la idea
verificable en la historia de que los portugueses siempre han estado con el país. Y no es que llegaron de repente como si nunca hubieran tenido un contacto. ¿Ok? Porque claro, la ola migratoria que hubo con las políticas de Eleazar López Contreras en adelante, recordemos que Venezuela entra en un periodo de muchos cambios muy vertiginosos hasta la democracia. Y entonces, por supuesto, los cambios siempre se resienten, porque hasta entonces Venezuela eh, tenía las características de otro tipo de sociedad. Y esos cambios eran naturales que se resintieran, pero también era necesario que hubiera iniciativas que ayudaran a procesarlos para un mejor desarrollo nacional. Esto es, hay un dato importante aquí y que nos devuelve otra vez al papel de la democracia venezolana en ese proceso de interculturalidad. Es que esa interculturalidad no se hubiera logrado, desde mi punto de vista, sin eh, el, el establecimiento y el ejercicio de la democracia en el país, aun cuando haya sido una democracia imperfecta. Hay una cosa de Miguel Acosta Sáenz que es importante mencionar y que tiene que ver con esto, con los valores de la democracia naciente de ese momento. Miguel Acosta Sáenz ideó, junto con otros intelectuales, en el año 1956, una sociedad de empresarios que finalmente se formalizó en 1958 y que se llamó Asociación Pro Venezuela. La Asociación Pro Venezuela tenía como principio promover una cultura de amor a la patria verificable a través del amor al trabajo. O sea, aquí sucede una cosa muy interesante, ¿no? Se entiende que el trabajo es el camino para expresar el amor a la patria y, por supuesto, para construir la patria. Entonces, estos empresarios fundan Asociación Pro Venezuela y Asociación Pro Venezuela en favor de esa modernización nacionalista del país desarrolla una serie de campañas para enaltecer el orgullo patrio, pero esas campañas no son de un nacionalismo conservador, no, son de un nacionalismo modernizador que trae consigo la conciencia de que los extranjeros participan con los venezolanos de ese amor a la patria Venezuela. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué hacen? Junto con otras instituciones de la sociedad venezolana, entre ellas instituciones del sector público, la Asociación Pro Venezuela participa en las campañas para mejorar la imagen de los extranjeros en general, pero también de los portugueses. Parte de las iniciativas que tuvieron, por ejemplo, son estas imágenes que tenemos aquí. ¿Ok? Son anuncios de felicitación a los portugueses en su Día Nacional, que es el 10 de junio. Entonces, el anuncio de la izquierda es el de la Asociación Pro Venezuela, em, que dice, la Asociación Pro Venezuela, en nombre de 321 empresarios asociados, saluda hoy 10 de junio, Día de Portugal, a los 40.000 portugueses residentes en Venezuela, quienes al lado del pueblo venezolano están contribuyendo con su trabajo tesonero al afianzamiento definitivo, perdón, de la prosperidad económica de nuestra patria. Fíjense ustedes qué bonito lo que sucede allí. O sea, es un reconocimiento de su papel en la construcción de Venezuela. Es un acto de agradecimiento, es un acto de reconocimiento y es un respaldo necesario para que cese también el temor de que le roben el trabajo a los nacionales, porque ese temor también existió en Venezuela alguna vez. ¿Ok? Entonces, más abajo dice, pueblo de Caracas, únete
al desfile de la colonia portuguesa en homenaje al Libertador. Imagínense, en el Día de Portugal le van a rendir un homenaje al Libertador Simón Bolívar. Fíjense qué bonito el proceso de intercambio, de interculturalidad que se da entre los venezolanos y los portugueses. Hoy a las 10 de la mañana en el Parque Carabobo hasta la Plaza Bolívar. Y luego termina con esta frase que se repite en todos los demás anuncios. Y allí es donde vemos que es una política nacional. No importa dónde se nace, lo que importa es dónde se lucha. Lo mismo lo hace la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es un sindicato. Esto ocurre, estos anuncios que están aquí son del año 1960, o sea, un año después de la publicación del libro. Y lo que sucedía es que también el gobierno, ya para esta altura, necesitaba que la propia Confederación de Trabajadores perdiera el temor frente al trabajador extranjero, porque también como Confederación de los Trabajadores Nacionales, pues sentían el deber de proteger a los propios. Entonces, poco a poco fueron estableciendo negociaciones y estrategias para que la propia CTV entendiera que no había una amenaza real, ¿ok? Que más bien era necesario que más gente trabajara porque no había suficiente gente. O sea, había mucho trabajo y poca gente. Y ese es el papel que vinieron a cumplir. Finalmente, vemos la convocatoria, Pueblo de Caracas, hoy viernes 10 de junio, Día de Portugal, a las 10 de la mañana, la colonia portuguesa de Caracas desfilará desde el Parque Carabobo hasta la Plaza Bolívar, asociando así el recuerdo de la patria portuguesa con un homenaje de respeto y admiración hacia la patria venezolana, simbolizada en la noble figura del libertador. Los portugueses residenciados en Venezuela deseamos en esta forma manifestar nuestro orgullo en compartir el destino del pueblo venezolano. Únete a nosotros en este gran acto de fraternización auspiciado por la Asociación Pro Venezuela. No importa dónde se nace, lo que importa es dónde se lucha. Está todo dicho. O sea, aquí se ve cómo se construye puentes entre la sociedad de acogida y esta comunidad migrante, pero a través de una toma de posición pública. No se deja al resuélvanlo como puedan. No, se toman acciones desde el sector privado, desde el sector público. Y aquí, muy interesante, la propia comunidad interviene en su proceso de representación. Por cierto, la propia comunidad que agradeció muchísimo el libro de Miguel Acosta Sáenz y que lo siguió editando y que lo siguió difundiendo. Aquí está una cita del diccionario de Historia de Venezuela de La Polar, donde nos comenta que el propósito de la Asociación Pro Venezuela era afirmar en la conciencia de los venezolanos el amor a su tierra y al esfuerzo de sus trabajadores, a su cultura y tradiciones, y orientada a fortalecer la fe en el país, en sus recursos y en la capacidad de superación de su gente. Hay que decir que la Asociación Pro Venezuela también tenía empresarios portugueses en sus filas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Daniel Moraes, que fue el fundador del Centro Portugués de Caracas, el fundador del Instituto Portugués de Cultura, agregado cultural de la Embajada de Portugal ya en sus años de vejez, y que tuvo una participación importante en la creación del departamento, hasta donde tengo entendido, del departamento de portugués también, de nuestro Fue, nivel. fue el fundador de nuestro departamento, sí, señor. Exacto, Sí, señor. exactamente. Entonces, veamos, fíjense cómo la vida de este hombre desde
desde su llegada a Venezuela, que llegó en los 40, fue construyendo una vida como empresario. En el 58 se asocia a la Asociación Pro Venezuela y en el 58, hay que decir, el Centro Portugués de Caracas nace también con la democracia venezolana. Es más, el Centro Portugués de Caracas nace antes que Pro Venezuela. O sea, tiene unos meses más de edad con respecto, o un mes más de edad con respecto a la Asociación Pro Venezuela. Y en ese contexto crecen y se multiplican las asociaciones portuguesas en el país. ¿En qué contexto? En la democracia. Porque los intentos que se hicieron en los años anteriores fracasaron. Y es a partir de la democracia cuando se da un aumento sumamente numeroso de los portugueses en Venezuela y también cuando se da el mayor crecimiento económico y la mayor estabilidad. De manera que se multiplican las asociaciones. La primera, el Centro Portugués de Caracas. La primera que todavía existe, porque como les digo, en los años anteriores se hicieron otras, pero todas fracasaron. Y la primera que todavía existe es el Centro Portugués de Caracas, que nace morocho con la democracia venezolana. Consideraciones finales. Pronto, agora vou voltar ao português para não sentir que traí a causa. Pronto. Então, vamos voltar para o português na despedida. A democracia é um marco facilitador da interculturalidade, porque a democracia é a que consegue eh, eh, melhorar as assimetrias dos grupos culturais. Não as elimina totalmente, mas consegue gerir melhor as assimetrias que se dão entre os diferentes grupos culturais, que no caso da migração, evidentemente, são assimetrias que deixam a sociedade de acolhimento muito em cima e os migrantes muito em baixo. Portanto, no contexto de democracia, é mais fácil contornar a situação. Segundo, a interculturalidade é um processo de construção e, portanto, não só precisa da participação de todos os atores sociais, precisa das vontades políticas dos atores sociais. Precisam, a interculturalidade não pode ser deixada assim simplesmente pela sua conta. Tem de ser construída, tem de ser, pelo menos na nossa sociedade atual, do mundo, especialmente nesta altura do mundo, agora já não é tanto na Venezuela como sim no resto do mundo, é preciso fazer o que na Venezuela se fez nos anos 50 e 60, que é precisamente valorizar as vidas que trabalham para o sustento das famílias e para benefício da sociedade. Por último, não há interculturalidade se não se arranjam as assimetrias. Têm de ser arranjadas as assimetrias, têm de ser diminuídas no mais possível. Foi esse o esforço de Miguel Acosta Sagnes. O que é que fez Miguel Acosta Sagnes neste livro? Precisamente um contributo para reduzir a assimetria entre a representação do estereótipo do português na sociedade venezuelana dos 50 e a realidade complexa dos portugueses na Venezuela de 1950. Foi precisamente isso o que ele fez, e fico eu também com muito orgulho de saber que foi a Universidade Central da Venezuela quem também facilitou, como instituição de vocação democrática, a realização também deste trabalho
como um aporte, uma aportação ao conhecimento, mas também como uma aportação à vida social e democrática do nosso país. Por último, quero acabar, e vou acabar em espanhol, porque está em espanhol a citação, mas pronto. Com as palavras de Daniel Moraes numa entrevista que foi publicada em El Nacional no Dia de Portugal desde junho de 1969. Daniel Moraes dice: En Venezuela hemos encontrado el calor humano que estábamos buscando, y si aún hay ciertos detalles que no vale la pena mencionar, las incomprensiones se liman. Obrigada. Meu Deus. Obrigados nós. Sei que agradecemos por esta aula maravilhosa. Olha, eu não quero pensar em que ela Costa Santos se vivesse atualmente, é? E se ganhasse a imagem da Venezuela ou dos venezuelanos no exterior, na América, sobretudo na América Latina, acho que é o pior lugar em que o venezuelano é representado ou é olhado, né? Mas realmente essa fraternidade conseguida entre os portugueses e os espanhóis e os venezuelanos, é, eu não tinha que tivesse conseguido esse nível e que Miguel Acosta Sáenz tivesse tido tanta influência, se tivesse interessado mesmo. Mas Miguel Acosta Sáenz tinha era português, era luso-descendente, ou alguma coisa assim? Que eu saiba, não, mas eu te posso Não, dizer, Miguel Acosta Sáenz foi um homem de espírito democrático. mas E nesse sentido, ou seja, temos que nos lembrar que Miguel Acosta Sáenz forma parte da geração de 1928. é verdade. De facto, ele viveu no exílio, até que regressou à Venezuela, no ano 1946. Ele foi para o exílio, nem sequer com Gomes, ele foi para o exílio durante o governo de Eleazar López Contreras. Imagina. E regressa à Venezuela 9 anos depois, em 1946, e pronto, ingressa na Central, na Universidade Central, que recém tinha fundado a nossa faculdade. Estava Mariano Picon Salas, ali Sim, também da geração, e eles representam o espírito democratizador que tinha, por um lado. Por isso é interessante, porque são nacionalistas num sentido de querer fazer da sociedade venezuelana uma grande sociedade, mas não são nacionalistas no sentido de interpor limites com o resto do mundo. Pelo contrário, são internacionalistas também. Quer dizer, são abertos e compreendem a importância do concurso internacional. E o concurso de outros grupos. Portanto, o que eu penso é que é verdadeiramente uma convicção política que está por trás do esforço e um autêntico amor pelo conhecimento, porque, a ver, quem é que pensava mal dos portugueses? Aquele que não conhecia de história. pois, No final, no é, final é a tal questão, ou seja, a falta de conhecimento da nossa própria história é a causa também de muitos problemas sociais que nós arrastramos do passado. E ele, de alguma forma, tem, tem essa capacidade de ir ao encontro do conhecimento científico, porque ele fez levantamento das sondagens, ele fez levantamento, por exemplo, da lista de todos os apelidos na Venezuela que têm origem em português.
seja, nesse livro há uma lista de nomes de origem português que existem na Venezuela desde o século XVI. Baez, por exemplo, é um apelido português. E assim muitos outros. Pois, Entre os quais nós, evidentemente, podemos dizer, Pereira, claro, Silva, da Silva, claro, mas quem dizia Baez, por exemplo? por Ok? exemplo, exatamente. Então, este tipo de trabalho é feito por ele também. Ou seja, precisamente para dizer, olha, os portugueses não são diferentes de nós, são parte de nós. Pois. São É, uma parte. é isso que me chama a atenção, essa capacidade de assumir a diferença como algo enriquecedor e não como algo negativo. Esse assumir a diferença de uma maneira tão aberta, tão positiva. Olha, podemos construir juntos, somos diferentes, mas podemos. Espetacular, realmente uma lição. Uma lição. Não sei se os alunos têm alguma pergunta, queiram em espanhol, queiram em Comentários. português, como quiserem. Uhum. Perguntas, comentários, dúvidas. Como disse a Andrea, podem perguntar ou comentar em português ou em espanhol. Como vocês podem ver, a Andrea é híbrida e ela aqui representou muito bem essa interculturalidade, né? Português-espanhol, o português venezuelano. Ela é um exemplo vivo disso. Portanto, estejam à vontade para comentar ou questionar, colocar questões à Andrea. Digam lá. No chat, o que é diz no chat? Que bela conferência, que emotiva. Ficamos muito agradecidos pela sua entrega. Doutora André Imaginário, benção. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada. A Rosângela diz, obrigada, um tema muito interessante, adorei. Muito bem. Juan Pablo, tudo ficou claríssimo. Um tema para ter em conta e conhecer nossa história. Sim, senhor. Concordo com Juan Pablo. Muito obrigado. Muito bem, Juan Pablo. Gostei muito da palestra, muito obrigada. Ouvir a senhora Andrea sempre é um prazer. Muito obrigada por tão boa conferência. Ok? Oh, que giro. Ok, ficaram Deem todos uma contentes. olhadela, deem uma olhadela ao livro. Sim. Traten de leer el libro porque es muy interesante ver todo ese proceso, además el tipo de negocios y actividades políticas y económicas que desarrollaron en el siglo XVI, XVII, XVIII. Hay otros libros que se han escrito después de Miguel Acosta Sáenz que siguieron esa línea de investigación. La Academia de la Historia tiene varios boletines sobre los portugueses en Venezuela que fueron publicados en la década de los 60 e incluso luego, posteriormente, hicieron intercambios con la Academia de la Historia de Portugal. Por lo tanto, también hay publicaciones de historiadores portugueses aquí, perdón, Ok, allá en Venezuela, ok. al abrigo del acuerdo de intercambio entre las dos academias de la historia. Y bueno, y ese camino sin duda lo abre Miguel Acosta Sáenz. Ya antes, como les digo, hubo otros estudios, pero específicamente el estudio específico de la presencia de los portugueses como grupo en el país, eso de eso es pionero Miguel Acosta Sáenz y él incluso llega a encontrar registros de un artista escenógrafo del siglo XIX en Venezuela, cuyo trabajo lamentablemente desapareció después del terremoto de 1814. Pero él llega a encontrar registros de que existió también una actividad artística portuguesa. Incluso él va mucho más allá
estableciendo nexos entre la poesía venezolana y la poesía portuguesa. Yo no me he atrevido a traer eso aquí a discusión porque creo que eh, necesitaría todavía indagar más para poder hacer afirmaciones, porque al final es un trabajo muy temprano y hoy en día hay muchísima investigación sobre la oralidad en la literatura y yo no sé hasta qué punto esas afirmaciones que él hace puedan ser comprobadas, porque ya yo he intentado comprobar por mi cuenta y me he encontrado algunas cuestiones que no están claras para mí. Em, Sin embargo, de cualquier manera, el libro aporta datos fundamentales, estadísticas sobre la presencia. Lástima que no hizo una edición ampliada después de para acuerdo. conocer cómo él veía en los años 70, por ejemplo, el cambio en el proceso de integración de los portugueses, ¿no? Bien. Em, bueno, Pero, ¿y ese libro lo podemos encontrar en ingeniería, Andrea? ¿O es fácil de encontrar? Es mi pregunta. eh, yo lo encontré en la Universidad de Lisboa, Ah, ok, pero sí, debe conseguirse en la biblioteca de la Universidad Central. Yo me imagino que sí. Lo que se consigue en Mercado Libre, ok, porque yo estuve buscando y se consigue en Mercado Libre. Y está en las bibliotecas de la comunidad. Lo que pasa es que las bibliotecas de la comunidad portuguesa no son accesibles. Ese es claro. uno de los retos, de los desafíos que tiene que resolver la comunidad portuguesa para irradiar el conocimiento sobre su historia, ¿no? Cierto. Que es pasar, trascender los muros de los clubes, ¿no? Es así. Eso es Bueno, importante. casualmente hoy hablé con el señor Aleixo Vieira, do Correio da Venezuela, e comentei que íamos ter hoje este encontro. E ele disse-me: Olha, nós temos no Correio vários livros de história sobre a chegada dos portugueses aqui e estão ao vosso dispor. Se precisarem, podem ir lá consultar, agendamos e podem ler. E diga à professora Andrea, se ela precisar de alguma coisa, consultar algum livro desses que estão ao dispor. Estão Olha, aqui. seria ideal. Há alguns livros que eu ainda não encontrei. Por exemplo, há um livro do ano 67 que eu não tenho conseguido. Agora, eu fiz uma digitalização do livro de Miguel Acosta Sagnes. Sim, Se ok. quiserem, eu posso Podem partilhar. partilhar. Isso, excelente. Partilha lá, por Ok? favor. Porque como é um Sim, livro pronto. tão pequeno, tão curto, são só 70 páginas e é pequenino. Portanto, Ok. lê-se rápido. É fácil. Sim, Sim, e então eu fiz uma digitalização e pode ser lido, e sempre temos que ter em conta que é um livro que já tem muitos anos. Portanto, claro. há muito conhecimento que se tem adicionado e também temos que Exatamente. pensar que, por boas que sejam as intenções, os autores não são infalíveis, como o Papa, como dizem Claro. que é o Papa, não é? Eles É, têm de ser questionados, eles têm de ser postos à prova, eles podem ser. Nós podemos ter uma opinião contrária, nós podemos pensar, pois. não, mas este no final. Diga quem é que foi que assinou o cheque, não sei. É. Nós podemos pensar muitas coisas. Sim, é verdade. Portanto, também não temos que dizer amém, mas o É, que sim temos que fazer é conhecer a referência. sem Não dúvida. podemos fazer opiniões sem conhecer a referência. Isto é muito importante. Sim, Temos que senhor. conhecer. Portanto, eu posso partilhar, eu envio o teu e-mail, Por Digna, favor, por favor. e, hum, e já ficas, e podes partilhar com os teus alunos. Acho que não há problema, porque já ninguém está a editar isso. Exato. Acho que não é um problema, penso eu. Eu É, também acho que não. é E não bem vamos a difícil. usar para nós. De qualquer maneira, também vamos para consumo interno. Portanto,
sim, agradeço muito que partilhes comigo, está bem? E eu Ok. partilho com quem quiser, escreva-me e eu partilho também com vocês, está bem? O Alexander diz: maravilha de tema, abre uma nova porta de estudo para os nossos trabalhos de investigação. É verdade, é verdade. Se precisarem de um orientador, já sabem que a Andrea está aqui conosco para orientar, né? Porque ela já tem o caminho andado. Toda esta É? influência, da qual poucos conhecem, expõe muito sobre essas conexões. Acho que para a linguística é fantástico. Pois é, pois é. Também tem uma lista de palavras que se usam na Venezuela de origem português. Imagina que interessante. Também tem, sim, sim, sim. Pronto. Então, olha, partilha Pronto, tudo que puderes, está bem? Ok, sim. mais questões, mais comentários? Se não for assim, deixamos a Andrea ir dormir. Já é meia-noite e tal, já vai ser 1 da manhã, Andrea, hoje é? Já, É 1 menos 1/4. pois, exatamente, vai descansar. Muito obrigada por este encontro, foi muito rico. E olha, estamos sempre em contato, está bem? Obrigadíssimo. Obrigada eu. Um abraço para todos. Igual, boa noite, boa Boa noite. madrugada. Tchau. Tchau, beijinho.